Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula acerca de noções do direito administrativo. Essa é uma temática, que chama bastante atenção aí dos assistentes sociais que estão se preparando para concurso, e especialmente os concursos em âmbito federal, porque essa é uma temática com a qual nós, assistentes sociais, quase não temos muita proximidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, a administração nos nossos cursos, na nossa formação inicial em serviço social, a gente vê a administração mais voltada para os ideais aí de planejamento, de gerenciamento, de gestão, e não com essa ênfase em administração pública. Então, isso nos traz algumas dificuldades, e nós não sabemos aí por onde começar. A proposta da nossa aula de hoje é trazer para vocês alguns elementos, algumas considerações para então auxiliar nesse processo de estudar essa temática que é bastante importante e especialmente nos concursos em âmbito federal ela é bastante cobrada. Primeiro, nós precisamos pensar o que é a administração pública. A administração pública é a forma de gerenciamento do público, é a forma de organização, a forma através da qual se organiza, se gerencia aquilo que é público. Essa administração pública, ela está organizada, então, em duas grandes dimensões: a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é aquela feita através dos órgãos diretamente vinculados ao poder público. Isso em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Então, a administração pública é aquela realizada pelas secretarias, pelos ministérios, pelos órgãos públicos, tá? A administração pública indireta, ela é aquela realizada por pessoas jurídicas, tá? Só que não estão diretamente vinculadas à administração, por isso, administração pública indireta. Na administração pública indireta, nós temos aí quatro distinções básicas de organizações da administração pública indireta. As autarquias são organizações dotadas aí de personalidade jurídica, que vão então desenvolver atividades que são próprias da administração pública. Então, é como se a administração pública tivesse necessidade de colocar para um órgão à parte aí, as suas atribuições. Um exemplo de autarquia é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele está vinculado, então, ao Ministério aí da Previdência, mas ele é uma autarquia, é aí com uma personalidade jurídica própria, e que vai desenvolver, então, ações que são próprias da administração pública. A segunda forma de administração pública indireta são as fundações públicas, Você tem, então, a destinação de recursos do poder público voltados para uma fundação, para o desempenho de alguma atividade que deve ser aí complementar à administração pública. Nós temos, por exemplo, exemplos aí de fundações públicas, as fundações relacionadas aí à coleta de sangue, por exemplo, os hemocentros, são exemplos de fundações públicas. Prestem bastante atenção que as fundações públicas, elas são diferentes das fundações da sociedade privada. A sociedade privada, aí, a iniciativa privada pode criar fundações, tá? Mas não vão ser fundações públicas. As fundações públicas são aquelas que vai ser destinado aí recursos públicos. Nós vamos ter depois as sociedades de economia mista e as empresas públicas. As empresas públicas são aquelas com finalidade econômica, mas com capital exclusivamente público. Essas são as empresas públicas. As sociedades mistas, elas têm aí a possibilidade de ter recursos, tanto públicos quanto recursos privados. Então, nós temos que a administração pública, ela está organizada em dois grandes braços aí. A administração pública direta, compreendendo os órgãos da administração pública, e a administração pública indireta, que vai compreender as autarquias, as fundações públicas, prestem bastante atenção, fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essa é a divisão
visão inicial básica aí para a gente começar a tratar de administração pública. Bom, quais são aí, né, as normativas, quais são as legislações para as quais nós precisamos prestar atenção quando vamos estudar administração pública? Primeiro, a Constituição. Lá no terceiro título da Constituição, o título que fala da organização do Estado brasileiro, nós vamos ter um capítulo acerca da administração pública. Esse capítulo é o ponto de partida para todas as regulamentações referentes à administração pública no Brasil. Então, primeira coisa, vai lá na Constituição, título 3 da Constituição, o capítulo que trata da administração pública. Depois, prestem bastante atenção também na Lei 8666, que é a lei que vai tratar da licitação pública, da forma através da qual, né, os entes públicos aí vão poder fazer compra de bens, de serviços, alienações, a regulamentação disso. Isso é bastante importante. E depois o Código de Ética do Servidor Público Federal, que é, né, o decreto aí 1171, que vai trabalhar então aí o Código de Ética do Servidor Público Federal, e depois o decreto 6.029, que vai discutir acerca das comissões de ética formadas dentro do Serviço Público Federal. Nós temos então essas 4 legislações: Constituição, Lei 8666, Decreto 1171 e Decreto 6.029, que são aí as legislações base desse tema, noções de direito administrativo. Bom, a gente fez então essa consideração inicial acerca de administração pública direta e indireta, apresentamos aí para vocês as principais legislações e aí a gente precisa detalhar algumas coisas referentes a isso. A Constituição, ela estabelece 5 princípios básicos para a administração pública. Esses são chamados dos princípios explícitos da administração pública. Por que explícitos? Porque eles estão claros lá no texto da lei. Vocês vão encontrar o capítulo acerca da administração pública e o primeiro artigo vai fazer referência a esses 5 princípios. Depois, ao longo da Constituição, nessa temática que trata da administração pública, vamos encontrar outros princípios constitucionais, mas que não são princípios explícitos, são princípios implícitos, tá? Então, qual que é o foco, professora Thaís? Os princípios explícitos, que são os princípios básicos da administração pública previstos na Constituição. Esses princípios, eles podem ser organizados numa sigla que a gente chama de LIMP, tá? Que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência, o que forma então essa sigla LIMP. O que significa esses princípios? O princípio da legalidade, ele remete à ideia de que a administração pública, ela tem que agir estritamente dentro da legislação. Só pode ser feito na administração pública aquilo que está previsto em lei. Se não tem lei, não pode fazer. Vai ter que então se pensar caminhos aí, criar outras legislações, vai ter que se fazer acordo com o legislativo para criar outras leis ou mudar as que existem. Por quê? Para a administração pública, só pode ser realizado aquilo que está previsto na legislação. Nós temos, então, o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. O que significa esse princípio? Significa que as responsabilidades, os deveres da administração pública, elas não são pessoais, tá? Elas são da administração como um todo e não, né, de algum servidor ou de alguém que foi determinado, que foi eleito para determinado cargo. A administração pública, ela se faz então através dessa impessoalidade. Mas essa impessoalidade, ela remete também à ideia de que a administração pública, ela não se faz para pessoas em específico, né? É para o coletivo, é para a sociedade em geral. Então, a administração pública, ela visa aí, né, a coletividade, por isso não é a ênfase na pessoa. Então, nós temos aí o segundo princípio, que é o princípio da impessoalidade. O
terceiro princípio é o princípio da moralidade. A administração pública, ela tem que agir, ela tem que ser realizada considerando aquilo que é moral, aquilo que é ético, é aquilo que vai para além da legislação como um todo, né? Ela pressupõe aí regras de conduta, né? Vocês vão ver depois, quando nós trabalharmos o Código de Ética do Servidor Público, né? Que vai estar posto ali, né? Regras que dizem respeito à forma moral e ética através da qual deve se administrar. Bom, esse é o princípio da moralidade. Depois nós temos o princípio da publicidade. Todos os atos da administração pública têm que ser publicizados, né? E aí parece até uma redundância, a administração é pública e, portanto, todos os atos têm que ser publicizados. A administração pública não pode realizar coisas, né, que não possam ser publicizadas. Tudo que é feito na administração pública precisa dessa publicidade. E por fim, nós temos o princípio da eficiência. Por que eficiência e não eficácia? A eficácia é você realizar, né, determinada tarefa, aquela a que você se propôs. Então, a administração pública, ela necessariamente tem que ser eficaz. Ela necessariamente tem que conseguir realizar aquilo a que ela se propôs. Só que na Constituição está previsto o princípio da eficiência, ou seja, é fazer aquilo a que se propôs, mas gastando menos recursos, em tempo menor, tá? Então, a necessidade de ser não só eficaz, porque eficaz, né, já está implícito aí que deveria ser, mas eficiente. Esses são 5 princípios básicos, né, princípios explícitos da administração pública previstos na Constituição. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, dito isso acerca dos princípios da administração pública, nós precisamos pensar então aquilo que eu coloquei para vocês no início da aula, que é a Lei 8666, que é considerada aí chamada a Lei de Licitações. Professora Thaís, o que essa lei traz? Essa lei traz, né, diversas considerações, né? Vocês precisam ficar bastante atentos, olhar com atenção essa legislação, mas dentro do tópico que trata da administração pública na Constituição, lá no capítulo que eu falei para vocês, no título 3, né, ele já traz aí os princípios básicos para essa licitação. O que é a licitação, que é a lei de licitações? O poder público, a administração pública, e isso nas 3 esferas, entendam, quando nós estamos falando da administração pública aqui, nós estamos trabalhando, né, com as 3 esferas de governo aí, federal, estadual e municipal. Nessas 3 esferas, né, o poder público não pode, né, fazer compras, seja de bens, de serviços, alienações, locações, sem considerar os princípios que nós colocamos, que é a legalidade, que é a impessoalidade, que é a moralidade, a publicidade e a eficiência. O poder público não pode comprar, por exemplo, um determinado produto de uma empresa, porque ele vai ter que explicar então por que ele comprou dessa empresa e não de outra empresa, que de repente tinha o produto mais barato, né, que tinha outras condições aí. Então, para responder todos esses princípios, para garantir que a administração pública se faça firmada nesses princípios constitucionais, é que se criou então a Lei de Licitações. A Lei de Licitações, ela é a regulamentação da forma através da qual a administração pública vai poder comprar, vai poder, né, organizar aí as suas necessidades. A Lei de Licitações, ela traz, né, as modalidades de licitação, então prestem bastante atenção, existem diferenças, né, diferenças pontuais aí nas modalidades de licitação, então por isso vocês precisam olhar com atenção essa legislação. Traz ainda a questão de quando que o poder público ele pode dispensar a licitação, quando que ele pode comprar, né, de determinada empresa, de repente porque essa empresa é a única no ramo, e todas as considerações referentes a
a isso. Então, prestem atenção na lei de licitações com essa mentalidade. Procurem, porque essa é uma lei bastante extensa, procurem captar a ideia principal dessa legislação. A ideia é que o poder público ele não pode, né, fazer compras, seja de bens, de serviços, sem que os princípios constitucionais da administração pública sejam respeitados. Então, para isso, a estrutura básica que eu proponho para vocês para estudar a Lei 8.666 é, primeiro, quais são os tipos de licitação, quais são as formas através das quais se estrutura a licitação, e o outro, quando que é dispensado a licitação, né? Esses dois aspectos, eles permitem então a vocês começar a conduzir os estudos de vocês em relação à lei de licitações, mas não desconectem essa lei da administração pública em geral. Não se voltem para a lei, né, de licitações sem considerar que ela está dentro desse contexto da administração pública e que, portanto, ela veio para, né, auxiliar o poder público a cumprir os princípios constitucionais referentes à administração pública. E depois, né, nós vamos ter aí a lei, né, que é bastante cobrada aí em concursos no âmbito federal, que é a lei que estabelece o Código de Ética do Servidor Público Federal. Esse Código de Ética, né, ele tem a dimensão normativa que, via de regra, está nos códigos de ética. Então, esse, né, é o decreto 1171, esse decreto, ele é de 1994, tá? Então, você vai ter nesse decreto a caracterização do que se espera do servidor público federal. A partir do que nós temos visto aí, né, em provas de concurso para assistentes sociais referentes à administração pública, o foco dos concursos é esse Código de Ética do Servidor Público Federal. Tá? Então, quando se trata de administração, entenda, a professora Thaís não está dizendo aqui que vocês não devam estudar os outros elementos referentes à administração pública, né? Às vezes, uma leitura a mais é a diferença aí na classificação, né? Em responder uma questão, isso vai fazer a diferença na hora da pontuação. Não estou dizendo que vocês não devam considerar esses outros aspectos, mas foquem também nesse Código de Ética. Se vocês, né, tiverem a oportunidade de verem provas anteriores, né, para cargos aí em âmbito federal, vocês vão perceber que existem bastante perguntas referentes a esse código. Professor, o que esse Código de Ética traz? Ele traz a estrutura básica dos códigos de ética: deveres, direitos e proibições. A estrutura normativa do Código de Ética. Então, esse Código de Ética do Servidor Público Federal, ele propõe primeiro as regras deontológicas, né? As regras que vão dizer a razão de ser do Serviço Público Federal. Então, vai estabelecer aí quais são os principais compromissos, quais são os principais referenciais necessários aí para o servidor público federal. Depois, nós vamos encontrar os principais direitos, os principais deveres, me desculpem, do servidor público federal. Esses principais deveres diz respeito à conduta que se espera do servidor público federal. E por que é necessário, né, olhar para essa legislação? Essa é uma legislação que traz um componente, uma carga moral muito forte e que, se nós assistentes sociais não tivermos uma proximidade com isso na hora do estudo, a hora que nós vermos na prova, por exemplo, o respeito à hierarquia, a gente vai falar, não, como assim? Isso não pode? Pode, porque isso está no Código de Ética do Servidor Público Federal. A questão da urbanidade, do trato aí com a população, então tem um monte de regras, um monte de pressupostos que o servidor público federal precisa ter, tá? Então, olhem com bastante atenção, não se espantem, né? Tem algumas coisas que aparentemente podem parecer absurdas, mas é o que está previsto na legislação, os principais deveres. Depois está colocado, né, as principais vedações, o que é proibido
para o servidor público federal, né? Então você vai ter lá um rol de proibições, um rol de vedações, né, que está aí colocado para o servidor público federal. E por fim, nesse código de ética, nós vamos ter a proposta aí das comissões de ética, né? O servidor público federal ele vai estar então sujeito aí a decisões, a proposituras de comissões de ética. Só que essas comissões de ética, elas são tratadas, digamos, de uma forma bem rápida no Código de Ética, porque depois o Decreto 6.029, ele vem para regulamentar, para esclarecer, né, essas comissões de ética. Então, por isso, essas duas legislações têm que ser estudadas em conjunto. Então, com relação às noções de direito administrativo, nós vamos precisar, então, professora Thaís, ir procurar tratados de administração pública e procurar referenciais da administração pública. Primeiro que nós não vamos conseguir entender, até porque cada profissão tem a sua especificidade, cada profissão, né, tem aí o seu campus de atuação, o seu saber teórico, o seu saber técnico, e nós, assistentes sociais, não vamos conseguir, né, porque não é o nosso propósito, nós temos o nosso saber específico, né, as nossas construções, mas como profissão generalista que somos, nós temos que conhecer esses assuntos e especialmente para concurso, precisamos dominar algum deles. Em relação à administração pública, então, prestem atenção nessas legislações que eu coloquei para vocês, é extremamente importante olhar isso com atenção, ler quantas vezes for necessário, responder exercícios acerca disso, tá? Para se preparar, então, melhor para concursos. Façam sínteses, né? Façam leituras aprofundadas e aí registrem as apreensões de vocês acerca desse tema, né? Espero que vocês tenham boa sorte aí nos estudos de vocês e até a próxima. Muito obrigada!